Olá, meu povo, olá você que tá do lado daí, tudo bem? Eu vou ter que falar pela milésima vez. Eu acho que vocês já assistiram algum vídeo, vocês já devem ter visto, eu falando sobre isso, que vai ter um barulhinho de ventilador aqui, porque tá muito calor e eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia pra poder otimizar o meu tempo. Hoje eu vou falar sobre uma série que já foi lançada, na verdade era um filme, e esse filme eu acho que foram gravadas algumas cenas a mais e se transformou em uma série. É um original Globoplay que mexeu um montão comigo por eu ver a história de uma mulher tão forte que é a Abby. A série eu acho que vai ser a primeira e única temporada, mas a história completa da Abby. Primeiro de tudo, eu preciso dizer pra vocês que eu vou levar em conta que tudo o que nos foi mostrado na série é verídico e nada cinematográfico nem inventado pelos produtores ou pelo roteirista. Porque assim, a gente sabe que algumas coisas são um pouco manipuladas e algumas coisas são mostradas de algumas formas que não necessariamente aconteceram. A gente já viu isso em outros filmes, isso já aconteceu com outras histórias que eram reais. Então, eu vou levar em conta, o meu julgamento vai ser a partir do que a série me mostrou, eu vou levar em conta que tudo é real, então eu vou avaliar a série dessa forma, como uma série real. E toda essa série, toda ela, é a história da ascensão e a morte de uma estrela. Não é uma surpresa pra ninguém a morte da Abby, afinal ela é uma figura pública, e essa é uma série póstuma dela. Então, isso não é um spoiler. Eu acho muito interessante que a gente vê essas pessoas da mídia, quando eu digo essas pessoas, é qualquer pessoa relacionada à mídia que a gente não tem contato próximo. A gente vê essas pessoas como pessoas intocadas, intocáveis, como pessoas algumas pessoas até a gente vê essas pessoas como metas a serem alcançadas. E quando a gente vê a realidade da vida dessas pessoas, que elas passam talvez por coisas que a gente passa, ou já passaram por coisas que a gente já passou, é muito importante a gente ver a visceralidade de um ser humano. Porque a gente vê celebridades não como seres humanos, seres humanos, mas como deuses, como pessoas majestosas, com muito dinheiro, muita fama, e elas recebem tudo e tudo mais. Na verdade, não, a gente esquece que existe um ser humano ali por trás daquela imagem pública. Um ser humano que chora, um ser humano que fica triste, que fica feliz, que vomita, que bebe demais, que briga, que bate. Um ser humano, como a gente. E essa série da Abby é sobre isso, é sobre os altos e baixos da vida dela. Como ela conseguiu lidar com tudo isso e como ela conseguiu, enquanto estava nos baixos, ela conseguiu se reerguer e voltar para os altos. E por ser uma série da vida da Abby, a Abby morreu muito velha, então ela nasceu há muito tempo atrás. Para mim, que tenho 21 anos, ela já nasceu há muito tempo atrás. Então ela viveu em uma outra época, onde o machismo, não que hoje não seja, pelo amor de Deus, mas onde o machismo era muito mais forte do que hoje. Uma mulher ela não podia nem trabalhar sem a permissão do marido, e isso era bem ridículo. Então a gente vê diversas vezes a Abby sendo julgada por ela ser apresentadora de programa, porque desde sempre ela cantou e foi apresentadora de programas. Então a gente vê ela sendo julgada como prostituta. Nada de errado você ser prostituta, mas naquela época você ser julgada como uma sem ser era algo que manchava a sua imagem. E tudo isso apenas porque ela trabalhava. Ela ganhava o sustento dela e muitas vezes ganhando muito mais do que o seu marido. O que deixava os maridos, porque ela teve mais de um, às vezes deixava eles a masculinidade deles era abalada quando a Abby falava que ela tinha dinheiro e que ela podia fazer o que ela quisesse com o dinheiro dela. E a masculinidade, eu acho que até hoje, de muitos homens, é muito abalada quando a mulher provém e ele não. Ou quando a mulher provém muito mais que ele na casa. Isso é um assunto que a gente precisa muito discutir. O homem não necessariamente precisa ser o provedor da casa. Isso precisa ser entendido. Uma mulher ganhar 5 mil e um homem 1.000 e pouco, não faz de um homem menos, e os homens precisam entender isso, não as mulheres. As mulheres já entendem isso há muito tempo. Porque por muito tempo elas não recebiam tanto assim. Então, e hoje em dia ainda recebem muito menos do que os homens. Então, assim, questões que hoje em dia a gente pode dizer que são pautas feministas, são muito discutidas durante a série. A questão de uma mulher receber mais que um homem, a mulher querer trabalhar, querer ter a sua independência, discutir com o homem, bater de frente com o homem e querer ter a sua liberdade também. Eu achei toda essa questão da relação entre a Abby e o filho dela
muito fofa e é muito boa. Ainda que ela seja uma mãe ausente, porque ela foi uma mãe ausente, não que o pai dele tenha sido presente, porque em comparação ao pai, ela foi uma mãe super presente em comparação ao pai dele, o que a série nos apresentou, né? Ela foi uma mãe ausente por causa do trabalho, tanto é que existe até uma questão de o filho não chamar, por um tempo, não chamar ela de mãe, chamar ela de Abby, porque ele só via ela pela televisão. Então, tinha essa questão, era uma questão da vida pessoal da Abby, eu acho que muito forte, e que é interessante a gente ver como o ser humano, qualquer ser humano, é falho. Indiscutivelmente, a Abby tinha uma paixão enorme pelo filho dela. Ela amava muito o filho que ela tinha. E ela era muito orgulhosa do homem que ele se tornou. E aqui eu digo isso, eu tô dando foco na Abby, porque é uma série da Abby. Se fosse uma série do marido da Abby, do tio da Abby, eu daria foco nos homens. Mas aqui eu tenho que falar dela. Aqui eu tenho que falar do que ela viveu, do que ela passou. Porque é uma série relacionada apenas à vivência dela. Eu acho que já viralizou muito tempo atrás aquela entrevista que a Abby deu no Roda Viva, lá na Cultura. Eu já vi essa entrevista inteira, eu acho que umas 2 vezes, e eu acho muito interessante, porque a Abby sempre foi uma pessoa muito respeitosa. Ainda que ela tivesse umas amizades um pouco controversas durante a vida dela, e que essas amizades não foram muito mostradas, mas ainda que ela tivesse essas amizades, ela sempre foi muito respeitosa em questão de sexualidade, transexualidade ou qualquer coisa relacionada a LGBTQIA+, ela sempre foi uma pessoa muito respeitosa. E não só pela audiência, porque um dos melhores amigos dela, que acabou falecendo decorrente à AIDS que ele contraiu, não era conhecido, ela era cabeleireiro dela e ela sofreu imensamente a morte dele. E ela nunca foi aquela pessoa que ficou com nojo de encostar em alguém porque essa pessoa tinha HIV ou tinha AIDS, ou porque naquela época em que o amigo dela teve isso, era um surto onde as pessoas não trocavam talheres, não tomavam água do mesmo copo, onde hoje em dia a gente sabe que não é assim, que o vírus não é transmitido dessa forma, e que a tecnologia da medicina já avançou muito para a gente poder entender isso, mas naquela época ela se compadecer a situação dele e entender que quem estava ruim ali era ele, que ela precisava dar amor para ele, dar carinho para ele, era algo muito forte e muito bonito de se ver. Não só essa parte da vida dela, como diversas outras partes, mostra a vulnerabilidade que ela tinha e como ela era frágil, porque as coisas aconteciam e tá tudo ok ela ser frágil, não tá errado. Mas mostrava porque a Abby, na frente das câmeras, ela era durona, ela batia de frente, ela era um mulherão da porra, sabe? Mas na vida pessoal, ela era frágil, ela se chateava muito fácil, às vezes ela não sabia lidar com situações. Agora indo para uma parte mais técnica, em questão de atuação, eu tenho 2 ressalvas para fazer. Andréa Beltrão, que deu um show de atuação, eu não tenho nada para falar para ela, nada, só parabenizar, porque até os tiques, alguns tiques que a Abby tinha, ela conseguiu colocar nessa personagem que ela criou, e a gente sabe que para os atores e atrizes, você interpretar alguém que já viveu, que todo mundo conhece, os tiques, os jeitos, as formas de falar, de agir, de conversar, é muito difícil, porque as pessoas esperam uma cópia. Ela não fez uma cópia, ela fez a Abby na visão dela, mas que ficou muito parecida com a Abby de verdade. Eu achei muito bom. E a atriz que fez a Abby mais jovem conseguiu, as duas, Andréa Beltrão, eu não lembro o nome da atriz que fez a Abby mais jovem, as duas conseguiram transformar numa sequência, eu não sei explicar, as duas estavam muito parecidas, principalmente na forma de falar, no sotaque, no jeito de falar mesmo, elas estavam muito parecidas e eu tenho que dar os parabéns para as duas porque realmente, assim, é de tirar o chapéu isso. Bom, no mais, a série da Abby é uma série que eu gostaria de acreditar que seja 100% verídica, mas a gente sabe que algumas coisas são cortadas aqui, outras ali, alguns assuntos não são nem tocados, a gente sabe, porque a vida de alguém é muito maior do que uma série de 10 capítulos. Porém,
essa série aborda muitos assuntos muito fortes, como machismo, sexualidade, relações entre pessoas, abusos no relacionamento. A gente vê uma outra época, porque 1960, 70 já é outra época. Isso já faz muito tempo, já vai fazer quase 60 anos. De 1960 pra cá já vai fazer quase 60 anos, gente. É muito tempo. Então a gente tá vendo outra época, outras pessoas, outra forma, outra visão de mundo. E isso eu acho muito interessante pra gente ver como as pessoas se socializavam, como é que as pessoas pensavam. Eu acho isso muito legal. Então eu indico a série da Abby, mas você tem que ir com a mente aberta de que não vai ser a vida dela inteira que vai ser mostrada. Vai ser uma parte de sofrimento, uma parte de glória da vida dela, mas não vai ser completamente exposta a vida dela. Então vá com esse pensamento. Eu vou conhecer uma parte da vida da Abby, mas a Abby é muito mais do que essa série que a gente assiste. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, se inscreve, tá bom? E é isso.